E aí, tudo bem? Eu sou o Lewis Christian e no vídeo de hoje eu vou te ensinar e também trazer algumas dicas de como você pode criar um anúncio para Facebook utilizando o CorelDRAW. O Bom Filho a Casa Torna, já tem um tempão que eu não trago tutoriais de CorelDRAW e eu vou aproveitar que a gente está aí lançando a pré-venda do meu curso de CorelDRAW lá na Suite Criativa. Vou trazer aqui um tutorial maroto, reforçando também algumas dicas para você que precisa criar publicações aí para as suas redes sociais, principalmente para o Facebook, né? E tem aquele famigerado problema de perda de qualidade na hora que você vai postar a sua imagem. Então eu vou trazer algumas dicas sobre isso aqui, além de te mostrar como eu criei esse anúncio que você está vendo aqui na minha tela. Antes de a gente partir para o vídeo, vale reforçar, está aberta a pré-venda para o meu curso de CorelDRAW. Até o dia 30 de abril desse mês, tá? Até o dia 30 desse mês aqui, você só paga 50% no valor da sua matrícula. E não para por aí, se você se matricular no curso de CorelDRAW na pré-venda, você também concorre a uma licença vitalícia do CorelDRAW X8, que é o aplicativo que a gente vai utilizar aqui nesse tutorial, tá bom? Mais informações no link aqui da descrição. Bom, como eu mencionei, um dos principais problemas das pessoas que criam posts para redes sociais é que quando elas publicam as suas imagens nas redes sociais, essa imagem acaba perdendo qualidade, e eu estou falando aqui estritamente do Facebook, tá? Quando você compartilha alguma coisa no Facebook, hoje dá para compartilhar no Instagram e vice-versa, mas eu vou focar aqui no Facebook, as dicas valem para as duas redes sociais. E eu fico me perguntando por que essas pessoas enfrentam esse tipo de problema. Porque as reclamações de perda de qualidade são bem frequentes, e como você pode ver aqui, olha só, eu fiz o projeto no CorelDRAW, exportei e carreguei para o Facebook sem nenhuma perda de qualidade. Então vamos entender aí os pormenores de como você pode garantir um bom projeto como esse que você está vendo aqui e também garantir a qualidade na hora de publicar o seu material. Bom, primeiro de tudo eu gostaria de reforçar que é muito importante você planejar bem o seu projeto. Um dos problemas mais comuns quando você criar qualquer peça gráfica é a primeira, a falta de planejamento, e também a falta de domínio dos recursos que você tem disponível nas ferramentas como Illustrator, CorelDRAW, Photoshop, por exemplo. Você pode ver aqui que esse anúncio é um anúncio relativamente simples, é um post quadrado que tem um logotipo, né? Tem dois logotipos aí, que é o logotipo da Suite Criativa e o balãozinho do Corel, algum texto, mas você consegue notar algo diferente nessa publicação? Você consegue perceber que, apesar de ser apenas um anúncio simples com alguns ícones e texto, ele tem um quê diferente, alguma coisa que chama a atenção para essa publicação? Com certeza você não iria ignorar esse anúncio quando ele passasse pela sua timeline. Não é à toa que eu utilizei ele para publicar na minha fanpage e também no Instagram. O que acontece é que esse projeto ele utiliza recursos, primeiro, de alinhamento, onde você tem predominantemente o alinhamento centralizado. É um dos alinhamentos mais difíceis de se usar, mas para esse tipo de conteúdo é até bem mais fácil, mais interessante e entrega um resultado bem legal. Você observa que todo o conteúdo está alinhado no centro e, é claro, garantindo a consistência desse alinhamento, todos os elementos que chamam a atenção estão alinhados ao centro. Um erro muito comum é a pessoa vai criar um anúncio para Facebook, para Instagram ou qualquer outro tipo de mídia, um flyer, um folder, um cartão, e aí ela espalha o texto por todo o projeto, coloca alinhamento à esquerda, centralizado, à direita, e isso acaba transformando a sua publicação, o seu conteúdo em algo completamente desorganizado e inviável, né, de que a pessoa possa interpretar isso de uma maneira coerente e seguir um fluxo de leitura adequado. Nesse projeto aqui você tem o alinhamento centralizado, todo o texto está centralizado, não tem nada à esquerda nem à direita. Dá para combinar? Dá, mas nesse caso aqui vamos focar no alinhamento centralizado. Eu vou trazer em outro momento outros tipos de alinhamento. Você também tem um fluxo de leitura que começa pela identificação do logotipo, geralmente no topo. Eu poderia colocar no final também, se eu quisesse que o logotipo fosse o último item de leitura. E aí você tem o texto de destaque, curso online de CorelDRAW. Você observa aqui que eu exercito bastante também a questão do contraste, tanto o contraste por tamanho, onde a gente tem um texto menor e um texto maior, quanto o contraste por peso de tipo diferente. Então, o CorelDRAW eu tenho dois pesos de tipo, onde eu tenho o Corel com um peso maior, que é a fonte Museu 900, e o Draw, que é a Museu 300. Essa aqui é uma fonte da Creative Cloud, tá? Então, isso é o que a gente chama de contraste, quando você tem diferenciação
de tamanho, de peso, de tipografia também, a gente dá aí a gente traz um atrativo diferente de contraste ao nosso projeto. Distribuição, o texto está distribuído também de maneira harmoniosa e de maneira a priorizar blocos de leitura, onde você primeiro identifica o logotipo, há um espaço um pouco maior entre o logotipo e o restante do texto, o primeiro texto no caso, identificando e garantindo que a pessoa vai entender, opa, isso aqui é um logotipo, é uma informação separada e aqui começa o meu anúncio. Então esse tipo de distribuição, o alinhamento e também o espaçamento entre os objetos garante também o fluxo de leitura além do contraste. Depois então a gente tem curso online de CorelDRAW, nós temos o logotipo que separa a primeira linha, o primeiro bloco de texto do segundo bloco de texto, que também exercita o contraste na nossa composição. A gente tem aqui o texto pré-venda com em um peso menor, que seria a Museu 300, 50% de desconto, que é um texto que eu gostaria de dar mais destaque. Por isso, além do contraste com um texto maior, ele também recebe o contraste com peso de tipo diferente, com a Museu 900. E aqui embaixo até 30 de abril, e esses dois textos de cima e de baixo têm o mesmo tamanho, Museu 300 com o tamanho 30. E eu coloquei aqui um ornamentozinho só para dar um destaque na data ali embaixo. Então, analisando uma composição simples, você começa a perceber que ter um domínio não só da ferramenta, mas também de princípios de design é fundamental para você criar uma peça consistente. E você notou um detalhe nessa publicação? Apesar de eu ter diversos pesos de texto diferente, a fonte é uma só. É só a fonte Museu, na verdade com dois pesos, a Museu 300 e a Museu 900. É só. Dessa maneira, você cria uma peça diversificada, com um contraste legal, com um apelo visual bem interessante, sem extrapolar no uso aí de 3, 4 fontes no mesmo projeto, o que eu recomendo que você nunca faça, a menos que seja estritamente necessário. A única fonte diferente é a fonte do logotipo da suíte criativa, porque faz parte da marca, então, nesse caso, convém que se mantenha a fonte original do logotipo. Além do que você está vendo aqui, você nota também a utilização de iluminação, de efeitos de iluminação, para deixar o nosso anúncio mais atrativo. Você tem aqui na parte de cima, por exemplo, uma área mais escura, que vem descendo em gradiente, mas não é um gradiente linear. Além de eu ter um gradiente, é claro, do verde escuro para o verde claro, eu tenho alguns pontos de iluminação maiores nas laterais, olha só. Então eu tenho uma iluminação maior aqui e uma iluminação maior aqui, que traz uma certa heterogeneidade. Não fica uma iluminação uniforme, ela fica uma iluminação suave e atraente, mas que tem um peso diferente, é como se você estivesse realmente iluminando essa peça utilizando luz de verdade. Além disso, você observa que nenhum texto aqui é 100% branco. Eu vou colocar em tela cheia para você ver do que eu estou falando. Você consegue ver aqui, olha só, o CorelDRAW também tem efeito de iluminação, um verde clarinho quase branco para um verde mais claro ainda quase branco. Você vê isso mais acentuado aqui no logotipo do balãozinho do Corel. Você tem a mesma configuração de cores em todos os textos. Então nenhum texto aqui é 100% branco. Eu priorizei a utilização de bastante gradiente para criar esse efeito de iluminação, para dar mais movimento para minha peça, deixando ela mais perceptível e mais atrativa quando você visualizar isso na timeline. Além disso, você nota que eu tenho alguns vetores espalhados, flutuando aqui atrás, olha só. É aquele íconezinho da curva de Bézier, né? A curva de Bézier. Isso também garante mais movimento e mais profundidade para o meu projeto. Eu tenho esses ícones flutuando, só que eles estão em tamanhos diferentes, em pesos de tom de iluminação diferente também. Eu tenho isso aqui na frente que estão com um desfoque. E tudo isso a gente vai aprender a criar nesse tutorial aqui, tá bom? Então isso cria movimento, dá uma atratividade mais legal para o nosso projeto. E além disso tem um recurso que está escondido que eu ainda não mostrei, que eu vou mostrar agora, que olha só, é um grid de construção para esse nosso projeto. Então eu costumo utilizar bastante, se você acompanha aqui o canal, eu costumo utilizar bastante grids de 5x5. É o grid que eu mais gosto porque ele é bem versátil, bem interessante. E, claro, você pode brincar dentro desses limites à vontade. Então a gente vai utilizar esse grid de 5x5 para construir o nosso projeto, ok? Então isso aqui são apenas alguns pontos técnicos envolvendo noções básicas de composição e de design, e a gente vai agora trazer também algumas dicas sobre a criação do projeto para que você não tenha problemas de perda de qualidade quando você publicar isso em uma rede social.
O principal problema quando você cria um novo documento para uma rede social é você prestar atenção em configurações como o tamanho e também no gerenciamento de cores que você está utilizando para esse projeto. Eu já falei em várias oportunidades aqui no canal sobre gerenciamento de cores. Vale a pena você dar uma pesquisada aí, clica no íconezinho do canal e vai ter uma caixa de pesquisa lá no canal mesmo. Você digita lá gerenciamento de cores, dá uma olhadinha. Eu também já falei sobre resolução, inclusive eu falei sobre isso num vídeo recente, eu vou deixar no card para você dar uma olhada. E olha só, eu vou criar aqui um projeto que vai ter uma dimensão de 1000 por 1000 pixels. É o mais comum, embora quando você abra isso aqui no Facebook, olha só, vou clicar aqui em inspecionar elemento, o tamanho dele, ele varia, né? O Facebook vai fazer com que esse projeto varie de tamanho de acordo com a resolução de tela, a resolução de saída. Deixa eu tentar deixar ele no tamanho maior aqui, 100%. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá, deixa eu baixar aqui. Aqui, olha só. Então ele está 865 por 865, eu estou com o inspetor de elemento aqui embaixo. Mas esse tamanho ele vai variando de acordo com a resolução da tela. O Facebook faz esse ajuste. Então, criando uma peça com um tamanho de 1000 por 1000, eu pelo menos sempre uso esse tamanho. Tem gente que usa outro tamanho, 1080, 2000. 1000 por 1000 é um tamanho ideal. Você evita que o Facebook faça uma reamostragem muito grande do seu projeto quando você fazer o upload dele para a rede social. Além disso, isso também influencia no tamanho, no peso do arquivo. Arquivos muito grandes, com mais de 1 mega, por exemplo, o Facebook vai trabalhar em cima da sua imagem, ele vai reamostrar e ele vai fazer com que a sua imagem perca a qualidade, porque ele sempre vai fazer aí o downsampling, que a gente chama, né? Os alunos do curso de Photoshop aprenderam sobre isso. O downsampling é quando você reamostra uma imagem para baixo, descartando informação. Upsampling é quando você aumenta artificialmente a quantidade de pixels de uma imagem, o que também faz com que ela crie artefatos e perca a qualidade. Então, criando aqui no CorelDRAW X8, eu vou fazer o seguinte: eu cliquei para criar um novo documento e vou selecionar aqui a predefinição para web, só para a gente ter um ponto de partida. Eu vou deixar as configurações iniciais como estão e em seguida eu vou mexer aqui no tamanho. Eu quero um projeto de 1000 por 1000 pixels. A unidade de medida vai ser o pixel. Você observa que ele vai colocar aqui a orientação para retrato. Isso é irrelevante, tanto faz retrato ou paisagem, é um formato quadrado, não tem diferença nenhuma. Número de páginas eu vou deixar 1 e o modo de cores primárias é RGB. Esse é um projeto especificamente para a internet, ok? Então vai ser utilizado o modo de cores primário RGB. Aqui embaixo você tem a resolução de renderização. Ela só é importante para a gente quando a gente for utilizar recursos de bitmap, transparência, quando a gente for usar esse efeito aqui, por exemplo, de aplicar desfoque em objetos, essa resolução de renderização vai ser empregada. Fora isso, ela não tem muita serventia para a gente, porque como a gente está criando um projeto para web, o que conta aqui é a resolução de imagem, no caso 1000 por 1000 pixels, e não a resolução de renderização. Mas você pode manter os 96, porque isso acaba ficando com um metadado quando você exporta esse projeto, e vai que lá na frente você resolve imprimir também, né? Enfim. Mas mantendo 1000 por 1000 você já tem a resolução de imagem, sendo que a resolução de renderização vai ser utilizada apenas para efeitos que serão convertidos em bitmap, como ele próprio diz aqui embaixo: transparência, sombreamento e chanfraduras, ok? Ali, eu posso colocar 150? Pode, mas isso não vai ter influência nenhuma no resultado do seu projeto. O importante é que ele vai continuar mantendo os 1000 por 1000 pixels, a menos que quando você exporte em bitmap, você mantenha lá a opção para exportar com a resolução de saída. Aí ele vai exportar essa imagem com mais pixels, e aí você perde a razão de ter colocado 1000 por 1000 pixels. Então isso aqui não influencia em nada quando você vai exportar para a web. O importante é a quantidade de pixels no projeto, coisa que eu já expliquei no último vídeo aqui do canal sobre resolução. Mantenha 96, é o padrão nativo para imagens raster do Facebook também. Deixa aí e pronto. E aqui embaixo vem um dos segredos mais interessante. Isso aqui já é um pulo do gato para você que vai criar projetos para web. E aqui embaixo a gente tem o segundo pulo do gato, né? A escalada aí do gato. Você tem a questão da configuração do perfil de cores do seu projeto. Como eu mencionei há um tempinho atrás em um vídeo de Photoshop, onde eu falei sobre Adobe RGB e sRGB, tá no card e no canto também. Quando você exporta, quando você cria um projeto para a internet, é
aconselhável, é recomendável, tá? Não é uma regra, é um conselho que eu, Liu Ciclista, estou te dando, que você sempre utilize o perfil de cores sRGB. É o mais comum utilizado na internet e é o mais compatível, digamos assim, com a maioria dos dispositivos, desde câmeras digitais a monitores e a telas de celulares. Então, utilizando o perfil de cores sRGB, você garante, primeiro, que seu projeto vai ter compatibilidade com qualquer site, qualquer monitor, e também garante que o seu projeto não vai sofrer perda na hora da exportação ou na hora da visualização por causa da troca de gama de cores. Se você, por exemplo, utilizar Adobe RGB, que é um perfil que o pessoal gosta de usar bastante, mas eu já expliquei naquele vídeo porque que eu prefiro não usar, você tem uma gama de cores muito maior, o que acaba não sendo compatível com alguns dispositivos. Assim você vai ver uma cor brilhante, linda, maravilhosa aqui no seu projeto, mas quando a pessoa enxergar lá, sei lá, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, usando a tela do celular dela, ela não vai conseguir enxergar as mesmas cores por causa do perfil de cores que é muito amplo e pode não ser compatível com o perfil de cores do monitor ou da tela do celular. Então utiliza o padrão sRGB, que é o padrão mais comum, e você vai ter bons resultados, não se preocupe com isso. Perfil CMYK é irrelevante para a gente agora, mas eu recomendo que você use o Folga 39, mas mudar ele aqui para esse projeto não vai fazer diferença nenhuma, porque a gente está utilizando modo de cores RGB, a menos, é claro, que eu vá converter isso em CMYK depois. Fazendo isso, pronto. Essa é a configuração inicial para você criar um bom projeto no CorelDRAW, para que você possa postar ele aqui na sua rede social sem perda de qualidade. É claro que na hora da exportação eu vou te mostrar alguns outros segredinhos. Eu vou clicar no OK e aí a gente vai começar a criar o nosso projeto aqui no CorelDRAW. O primeiro passo, eu vou pegar aqui a ferramenta Papel Gráfico, lembrando que eu estou usando o CorelDRAW X8, e vou configurar aqui a ferramenta Papel Gráfico para uma grade de 5 por 5 linhas e 5 colunas. Depois, utilizando aqui o alinhar A, você mantém aqui alinhar aos objetos, alinhar a página e alinhar as diretrizes. Prontinho. Depois, utilizando a ferramenta Papel Gráfico, você vai clicar e arrastar de um lado a outro da página para desenhar a nossa grade. Pronto, a gente já tem o nosso grid modular, um grid modular simples de 5 por 5 para a gente construir o nosso projeto. Em seguida, eu vou clicar aqui em janelas de encaixe e abrir o gerenciador de objeto. Opa, abriu a janela errada, né? Deixa eu fechar aqui. Janela de encaixe, gerenciador de objeto. Pronto. Nessa janela você consegue controlar as camadas do CorelDRAW. Tudo que você precisa fazer é arrastar esse grupo de 25 objetos, que é a nossa grade, aqui, olha só, para a nossa página principal, que é a página que controla o que é exibido em todas as páginas do seu documento. Ou você pode arrastar diretamente aqui para a página 1 também, não tem problema. Eu vou arrastar aqui para baixo, olha, para a camada de linhas guias. Pronto, fazendo isso, você transforma esse seu conjunto aqui de 25 quadradinhos em uma linha guia. Depois é só você bloquear essa camada, clicando aqui, olha só, nesse cadeadozinho para você bloquear ela. Ok? Você pode até me perguntar, eu sei que vai ter gente que vai perguntar, né? Gente, mas você está usando o CorelDRAW X8, por que você não usa aquela interface mais escura, pretinha? Porque eu não gosto. Tá? O CorelDRAW, infelizmente, não tem um design legal de ícones. Você vê aqui, olha, deu um Ctrl J, aqui em aparecer, mudar para escuro, os ícones ficam uma droga, ele coloca essas linhas brancas aqui no meio, eu acho ridículo isso. Então eu prefiro trabalhar com um tom médio, porque a harmonia da interface fica mais interessante, pelo menos para mim. Bom, fazendo isso então e bloqueando aqui a nossa linha guia da camada principal, a gente já pode começar com o nosso projeto. Deixa eu desbloquear aqui, porque eu vou colocar uma linha guia extra em cima e embaixo do meu projeto. Para isso, utilizando a régua, eu vou arrastar aqui uma linha guia e posicionar, olha só, no ponto médio aqui desse quadrado de cima. Ele vai indicar para mim quando eu encontrar o ponto médio. E a mesma coisa aqui embaixo, o ponto médio. Assim eu tenho um grid modular misto, né, ou heterogêneo, digamos assim, um composto. Eu não me lembro muito bem agora qual que é o nome correto, mas é um grid modular que deixa de ser simples porque a gente tem aqui uma variação de grid diferente em um dos seus cantos, tá bom? Vou bloquear de novo e agora a gente pode começar o nosso desenho. Primeiro passo, eu vou criar o plano de fundo desse projeto. Vou pegar a ferramenta retângulo, clicar e arrastar de um lado a outro. Opa, deixa eu voltar aqui para a camada 1, né, que é a camada de desenho da página 1. E aí eu vou clicar e arrastar para desenhar um retângulo do tamanho da minha página. Em seguida eu vou tirar o contorno, clicando com o botão direito aqui na opção sem contorno.
e pressionar o F11 para abrir a janela de preenchimento gradiente. Alilt, o meu F11 não funciona, não tem problema, você pode dar 2 cliques aqui embaixo, olha, e aí você muda aqui, olha, para gradiente, que dá na mesma, tá bom? E aí aqui no gradiente do CorelDRAW a gente vai editar o preenchimento gradiente do nosso projeto. Primeiro, no primeiro ponto de gradiente eu vou dar um clique e vou selecionar aqui embaixo a cor desse gradiente, colocando um verde bem escuro, olha só, mais ou menos aqui. Depois eu vou segurar o segundo, clicar aqui no segundo ponto de gradiente, no ponto de saída, vou selecionar aqui um outro verde novamente, só que nesse caso vai ser um verde mais claro, tá? Bem mais claro e mais brilhante do que o verde ali da parte lateral. Depois o que você vai fazer é utilizar esse controle aqui, olha, esse quadradão, para reposicionar aí o seu gradiente de uma maneira diferente. Nesse caso é só clicar e arrastar, olha só, colocando a parte mais clara para baixo. Não precisa ser um ângulo reto, é só colocar aqui embaixo que tá bom demais, não precisa se preocupar, deixar retinho, não tem problema nenhum. Fazendo isso, eu acho que esse verde aqui da saída pode ficar ainda mais claro. Agora ficou show de bola. Vou colocar um pouquinho mais escuro, pronto, e dá um ok, e aí a gente já tem o nosso plano de fundo, tá certo? O próximo passo seria colocar o logotipo, mas eu vou economizar tempo, vou copiar o logotipo que já está aqui, tá bom? Aí você pega o seu logotipo e coloca aí como você achar conveniente. A posição desse logotipo é exatamente no meio dessa linha guia que eu tenho aqui na parte de cima. Ele está agrupado e segurando o Shift e clicando no plano de fundo, eu posso pressionar a letra C para centralizar esse logotipo. O tamanho pode tanto respeitar aqui o módulo do centro, ou pode ficar ligeiramente maior, considerando aí uma questão de ajuste óptico. Você não precisa respeitar rigorosamente a sua grade. Quando você conhece uma regra, você pode quebrá-la de maneira mais consciente. Então a gente tem o grid que serve como referência para um alinhamento horizontal aqui do logotipo, mas os grids laterais, nesse caso, vão ser quebrados para o bem, né, aí da leitura do meu logotipo, para que ele possa ficar maior. Checando aqui o tamanho, ele está com 260. Deixa eu marcar aqui o cadeado e aumentar para 270 o tamanho desse meu logotipo, ok? O próximo passo agora é começar a inserção do meu texto. Eu vou pressionar a tecla F8 para abrir a janelinha de texto, e aí, para economizar tempo, eu vou só copiar o texto, tá bom? Deixa eu pegar aqui o bloco de notas. Fica aí copiando o texto, eu vou te mostrar em detalhes como que eu faço a formatação. Então eu vou digitar aqui todo mundo, vamos supor que eu tenho que digitar aqui tudo no bloco de notas, prontinho. Ok, eu estou colocando no bloco de notas só para não correr o risco de ele vir com formatação, tá? E aí então eu vou pegar aqui o meu curso online D, é um texto separado, e aí eu colo ele aqui no meu projeto, ele vem com a fonte padrão do meu projeto, que é Arial, tá bom? Segurando a tecla Shift, eu vou clicar no plano de fundo e centralizar na letra C, e aí eu vou posicionar esse curso online aqui na parte de cima da minha grade, olha só que show de bola. Depois, utilizando aqui o seletor de fontes, eu vou escolher a fonte Museu 300. Se você não tem essa fonte, eu recomendo que você procure ela aí. Eu vou tentar encontrar ela disponível para download gratuito e vou deixar aqui na descrição, tá? Você pode baixar e instalar, é uma fonte muito legal. A fonte Museu 300, nesse caso, é a fonte mais fina. Se eu não me engano, gratuitamente só são 2 pesos, que é 300 e 700. Mas vai ficar disponível aqui embaixo. Depois de colocar esse texto, eu vou pegar aqui o segundo texto, que é CorelDRAW. Nesse caso, como eu já tenho o texto curso online formatado com a fonte, eu posso economizar tempo duplicando esse texto. Como é que eu posso fazer isso? Pressionando o sinal de mais no meu teclado e arrastando para baixo. Ou, nesse caso, eu posso também clicar e arrastar para baixo esse texto. Enquanto eu seguro o clique do mouse, eu dou um clique com o botão direito. Pronto, dei só um clique com o botão direito segurando o botão esquerdo, tá? Quando você clica com o botão direito, você adiciona uma cópia a esse movimento. Depois, ainda segurando o clique normal, já soltei o direito foi só um clique mesmo. Eu seguro o Shift para ele vir em linha reta, e aí eu solto o clique e solto o Shift, e posso aumentar esse texto até ele tocar aqui, olha só, a minha grade do lado direito. Depois eu posso movimentar um pouquinho mais para cima, e olha só o resultado. Só que é claro que eu preciso mudar o texto para CorelDRAW, olha só, vou dar 2 cliques, selecionar tudo, mudar para CorelDRAW, e agora eu vou colocar ele aqui maior. Eu vou selecionar esse texto inteiro e me certificar de que o alinhamento seja centralizado
só para não ter problema na hora de redimensionar e de brincar com esse texto. Em seguida, eu vou dar 2 cliques e selecionar aqui apenas o começo desse texto, a palavra Corel, e vou colocar ela aqui com a Museu, cadê? A Museu 900. Prontinho. E olha só o resultado. Você pode exibir ou ocultar as suas linhas guias aqui, olha, diretrizes. Eu já atribuí um atalho de teclado para essa ferramenta. É só você clicar aqui, olha, em exibir. E aqui em diretrizes você clica com o botão direito, personalizar, item de menu, propriedades. Você vem aqui na área teclas de atalho, clica aqui e digita Ctrl, ponto e vírgula, que é o atalho que eu gosto de usar, porque é o mesmo do InDesign, do Illustrator e do Photoshop também. Clique em atribuir e depois clique em OK. E aí o Ctrl, ponto e vírgula vai servir aí de atalho de teclado para você exibir ou ocultar as linhas guias, ok? Por enquanto eu vou deixar esse texto inteiro branco, mas depois a gente vai adicionar nosso efeito de iluminação, tá bom? Apenas se certifique de deixar ele sempre bem alinhado com relação aqui às laterais. Esse texto aqui de cima vai ficar com o tamanho 30 e olha só, eu vou posicionar ele aqui embaixo e vou arrastar um pouquinho mais para baixo. Prontinho. Em seguida eu preciso do logotipo do CorelDRAW. E o que foi que eu fiz para pegar o logo do CorelDRAW para usar nesse meu projeto? Eu vim aqui no Google mesmo e coloquei logo CorelDRAW, tá? Logo CorelDRAW, vim aqui em imagens, ferramentas, tamanho grande. Você pode se perguntar, poxa, mas você está usando imagem do Google. Relaxa, tá? Como eu sou um prestador de serviços e o CorelDRAW é um ativo para minha prestação de serviços, eu tenho o direito de utilizar, o direito não, né? Eu posso, me assegurado a utilização do logotipo da Corel dentro do contexto da prestação de serviço ou da venda de um produto. Por exemplo, se você vende Havaianas no seu comércio, você pode, com ressalvas legais, utilizar o logotipo das Havaianas para anunciar esse produto, tá bom? Então, como é um curso de CorelDRAW, eu posso utilizar o logotipo do CorelDRAW para anunciar esse produto sem restrições, claro que dentro desse contexto. E aí o que eu fiz? Cliquei com o botão direito, abri a imagem, uma nova guia. Lembrando que o Google deu uma dificultada aqui, né? Não tem mais o botão visualizar, mas é só esperar carregar e abrir uma nova guia que você consegue visualizar do mesmo jeito. Salvei e aí eu vou importar essa imagem para dentro do meu projeto aqui no CorelDRAW. E aí o que foi que eu fiz? Utilizando essa imagem, eu vim aqui, eu acho que nem é esse logotipo aqui, olha, peguei o logotipo errado, né? Deixa eu pegar aqui no curso de CorelDRAW, é esse aqui, pronto. Colar aqui, eu vou arrastar ele para cá e olha só, colocar aqui no meio. E aí o que foi que eu fiz? Com essa imagem bitmap selecionada, eu vim aqui em rastrear bitmap, rastreio de contorno e aqui em logotipo detalhado, eu fiz um rastreio automático do logotipo para não perder tempo, coisa rápida. Eu deixei com as configurações padrão e cliquei no OK. Pronto, eu já tenho aí o meu logotipo vetorizado, não preciso mais da imagem. Depois eu removo aqui, olha, desagrupo tudo, removo o X8, seleciono todo mundo de novo e soldo para virar um objeto só. Vou pintar ele de branco, pressionar o P para ele ir para o meio do meu projeto e aí eu vou diminuir ele a meu gosto. Novamente, eu posso utilizar o ajuste óptico, né, a consideração aqui de tamanho do meu balão para que ele fique com um tamanho legal. Acho que está um pouquinho maior do que o tamanho original, mas sempre utilizando a grade como referência, mas eu posso brincar de posicionar ultrapassando um pouquinho aqui os limites da minha grade. Deixa eu ver como é que está isso aqui, olha. Ultrapassando aqui um pouquinho os limites, pelo bem aí da construção do projeto. Em seguida vem o restante do texto. Como eu já tenho esse texto aqui em cima, eu vou fazer só uma cópia segurando o CTRL e arrastando aqui para baixo, olha só. O CTRL você movimenta em linha reta e dando um clique com o botão direito, eu posiciono aqui, olha. E aí é só copiar. Pré-venda com. Deixa eu copiar aqui o texto. Prontinho. Copiar e colar. Como ele já está centralizado, ele já fica na posição certa. E aqui, 30 de abril, vou colocar aqui embaixo. Copiar e colar. E aqui no meio vem 50% de desconto. Vou dar aqui em duplicar. E 50% de desconto, nesse caso, com a fonte Museu 900, tocando ali a lateral. Olha só. Esse aqui é o resultado que eu tinha. E esse aqui é o resultado que eu tenho. Eu vou distribuir esse texto posicionando a linha de base do pré-venda aqui em cima e a linha de base aqui desse aqui, na verdade, vai ficar no meio, olha só, vai ficar bem no meio aqui, exatamente como eu fiz lá em cima. O Corel tem dessas aqui, né, de colocar o até aqui,
Deixa eu dar um Ctrl Z, olha só, ele dá uma formatada, diminui o T, aí é só dar um Ctrl Z que ele volta. E aí eu vou selecionar esses 3 objetos, esses 3 aqui, tá bom? E vou aqui em organizar, cadê o objeto? Alinhar e distribuir. E aqui eu venho em alinhar e distribuir, abriu a janelinha, eu clico aqui em distribuir o espaçamento para eles ficarem iguais. Pronto, é só fechar e olha só o meu resultado. Eu já tenho meu projeto quase pronto, está quase formado. Depois disso, eu vim aqui no Flat Icon, olha só, Flat Icon. O Flat Icon é um site para download de ícones gratuitos. É um projeto do próprio Freepik, né? E aqui eu digitei Vector para localizar um ícone já pronto aqui de desenho vetorial. Eu poderia desenhar? Poderia, mas eu chegaria ao mesmo resultado e eu posso economizar muito tempo baixando um ícone já pronto. Isso não diminui em nada a minha publicação, o meu conteúdo, o meu post. Lembrando aqui, considerando que você precisa de uma bagagem técnica legal para você criar um resultado legal. Então, baixar um ícone pronto, isso não tem nada a ver, não desmerece o resultado do seu trabalho, ok? Bom, então eu baixei aqui ele em EPS. Para baixar é só você clicar aqui nesse olhinho e aí ele vai abrir uma nova janela e você escolhe aqui o padrão EPS ou SVG, esses dois são vetoriais, esse é bitmap e esse é bitmap, esse aqui é vetorial também, mas é dentro do Photoshop. Mas baixando em EPS você consegue abrir ele aqui, olha, Vector, consegue abrir ele no CorelDRAW, é só clicar e arrastar para dentro do Corel. Aqui eu gosto de clicar em curvas, mas não tem texto nenhum, né? Só clicar no OK e pronto. E aí a gente vai ter como resultado o nosso objeto vetorial. E aqui você pode distribuir esse objeto aleatoriamente no seu projeto. Primeiro eu vou pintar ele de branco, ok? Depois eu vou pegar aqui a ferramenta transparência, que é essa gradezinha pontilhada. Vou colocar aqui transparência uniforme. O modo de mesclagem eu vou colocar multiplicar, não, vou colocar aqui, olha, luz suave, prontinho. E aqui a opacidade você pode colocar algo entre 80% a 70% para que ele fique semi-transparente, tá bom? E olha aí o resultado. Eu acho que como eu coloquei luz suave aqui, eu acho que 60% está de bom tamanho. E olha aí o resultado. Depois eu vou duplicando, pressionando mais, ou clicando e arrastando, aumento, posso dar uma rotacionada. Opa, rotacionei demais, né? Depois eu pego um outro aqui, dou uma rotacionada para o outro lado. Pego esse outro aqui, dou uma rotacionada para esse lado aqui. Vou deixar ele para esse lado aqui, diminuir um pouquinho para deixar ele menorzinho. Esse aqui eu posso aumentar um pouco mais. E olha só, a gente vai redistribuindo, vai posicionando ele aqui de maneira aleatória no seu projeto. Tá bom? Você observa que aqui eu utilizei também pesos diferentes na transparência. Vou colocar ele mais ou menos aqui. E voltando para a ferramenta de transparência, eu coloco aqui, por exemplo, em 80%. Vou colocar aqui 90%, ele vai ficar maior, então ele vai ficar mais evidente, tá bom? Você pode ir brincando aí. Distribua algumas, não exagere, apenas algumas. Olha, acabei movimentando aqui o plano de fundo. Você já tem um resultado legal. Em seguida, para criar esse efeito aqui, olha, que a gente tem de profundidade de campo, né, com desfoque, a gente vai fazer o seguinte. Vou pegar esse carinha aqui, deixa eu girar ele aqui para o outro lado. Pegar esse carinha aqui, vou duplicar ele, sensação demais. Vou aumentar ele bastante para o tamanho que eu quero. Deixa eu rotacionar isso aqui um pouquinho mais para não ficar igual. Coloquei na posição e no tamanho que eu quero, eu vou colocar ele em Power Clip dentro do meu plano de fundo. Como é que você pode fazer isso? Seleciona o objeto, clica aqui em objeto, aqui em Power Clip, você coloca colocar dentro de recipiente. E aí é só clicar no plano de fundo, pronto. Ele vai lá para dentro. A área aqui que ultrapassa agora o meu plano de fundo não está mais visível, né? Está lá dentro. E aí o que você faz? Seleciona o plano de fundo, segura a tecla Ctrl e clica sobre ele para entrar na edição desse Power Clip e aí você vai ter acesso ao seu objeto vetorial. Em seguida, você vai clicar aqui em Bitmap e em Converter em Bitmap. A resolução é 96, que é a resolução padrão do nosso projeto. Mantenha a opção RGB, suavização de serrilhado e fundo transparente, clica no OK. Isso vai fazer com que o seu objeto vire um bitmap, ele deixou de ser um vetor, tá bom? Clica aqui em bitmap de novo, desfocar e aqui em desfocagem gaussiana, né? Aqui eu vou utilizar uma desfocagem de 5 pixels e vou clicar no OK. Pronto, olha só o resultado, que show de bola que ficou. Vou repetir a mesma coisa para colocar um grandão aqui do lado, tá? Vou pegar esse cara aqui, duplicar, vou pegar ele e colocar aqui do lado dando uma rotacionada, vou aumentar ele bastante, olha só, para que eu tenha aqui
apenas uma parte dele sendo exibida, e eu vou repetir o mesmo processo. Objeto, Power Clip, colocar dentro de recipiente, clico no plano de fundo, depois seguro o Ctrl e entro na edição. Seleciono o objeto que está aqui invisível, bitmap converter, só dou um OK porque as configurações já estão OK. Bitmap desfocar e desfocagem gaussiana. Aqui eu vou usar 3 pixels, pronto, é só clicar com o Ctrl do lado de fora e olha só o resultado. Nosso anúncio está quase pronto. Antes de prosseguir, vou dar um Ctrl S para salvar logo, né? Deixa eu salvar aqui na pastinha do meu vídeo. Deixa eu procurar ela aqui. Tá aqui, vídeo edição, CorelDRAW, anúncio para Facebook, anúncio Facebook. Pronto, vou dar um OK. E olha só, tá quase pronto. Tudo que a gente precisa fazer agora é justamente brincar com a iluminação do nosso projeto. Adicionar alguns efeitos de iluminação para deixar ele mais interessante, mais atraente. Para a maioria das pessoas isso aqui já estaria bom, né? Mas você percebe como fica estático? Apesar de a gente ter uma profundidade legal, ter elementos ali atrás flutuando, mas olha como ele fica estático, fica estranho esse negócio branco aí, né? Olha aqui, ó, olha o resultado, compara, olha esse resultado e olha esse resultado. Você consegue perceber a diferença? Então vamos brincar um pouquinho mais com eles, tá? Eu vou escurecer um pouquinho mais aqui o plano de fundo, é só clicar nele, dar 2 cliques aqui embaixo, e aqui, olha só, vou usar um verde um pouquinho mais escuro. Pronto, aí, agora ficou legal, prontinho. Como é que a gente vai fazer para adicionar profundidade e iluminação nesses objetos? É muito simples. É só você selecionar o objeto e voltar lá no preenchimento gradiente pressionando o F11. E aqui a gente vai brincar sempre com gradiente de verde. Na entrada, aqui olha só, eu vou colocar aqui um verde quase branco, mas não é branco, olha só, mais ou menos aqui. E aqui na saída eu não vou deixar branco, não. Eu pego aqui também um verde, só que um verde quase branco, quase chegando no branco mesmo. Então você observa que é de verde para verde. E aí eu posiciono aqui embaixo, sempre a parte mais clara, para baixo, meio que na diagonal aqui, para dar uma profundidade diferente. É só dar OK. Pronto, é só isso. Olha aí o resultado. É só a adição de uma cor boba, um gradiente bobo que vai te garantir um efeito de iluminação mais interessante. Quer aproveitar esse mesmo efeito para o restante do texto? É muito simples. Clica com o botão direito, tá? Botão direito, coloca em cima do texto, quando aparecer esse azinho ali, olha, você solta o botão direito e seleciona a opção copiar preenchimento. Pronto, ele vai repetir o preenchimento nos demais objetos. Depois que você faz uma vez, é só selecionar os demais e dar um Ctrl R, que ele já repete automaticamente a última ação que você executou. Quer ter uma diversidade? Clica aqui, por exemplo, no desconto, dá 2 cliques, e aí você brinca um pouquinho, pode colocar isso aqui um pouquinho mais escuro, sei lá, dá uma brincada aí, para dar uma diversificada no seu objeto. Olha só adicionando aí, eu acho que o verde que eu utilizei aqui estava mais mais vivo, né? Vamos utilizar um verde mais vivo, colocar ele mais para cá. Olha só, mais aqui para baixo. Ah, esse verde aqui está mais bonito. Olha só, prontinho, OK. É isso aí, vou dar um Ctrl R aqui, um Ctrl R aqui, Ctrl R, Ctrl R. E a mesma coisa aqui no balão, clico e arrasto com o botão direito, copiar preenchimento. E olha aí o resultado, que show de bola, né? Mas calma que não acabou. Além de colocar o efeito de iluminação nos meus objetos, vou colocar uma sombra aqui embaixo do meu balão para dar mais movimento para ele também, para dar uma certa profundidade, né? Para isso, é só pegar a ferramenta elipse, desenhar uma elipse aqui embaixo, pegar a ferramenta seleção e com o Shift, dar um clique aqui, pressiono o C para centralizar, só para garantir que eles estão no centro. Seleciono essa elipse, tiro o contorno com o botão direito, depois dou um clique normal na cor preta e aí eu venho aqui na transparência, coloco a transparência uniforme, o modo de mesclagem mudo para multiplicar e aqui eu coloco uma transparência de 80%, colocar 90%, acho que fica melhor. Prontinho. E olha só o resultado. Eu posso diminuir aqui um pouquinho lateralmente, segurando sempre o Shift, né? E olha aí que show de bola, deixa eu afastar um pouquinho mais. Pronto, coloquei uma sombra no meu objeto. Agora, para a gente colocar uma iluminação mais interessante nas laterais, aqui para dar um efeito de profundidade ainda mais legal, a gente vai utilizar a ferramenta elipse, clica e arrasta, depois pressiona o Ctrl e o Shift, olha só, o Ctrl e o Shift vai me garantir um desenho perfeito, que se expande a partir do centro.
Posiciono mais ou menos aqui e olha o que eu vou fazer. Vou tirar aqui o contorno, vou pressionar o F11 para abrir a janelinha de preenchimento e olha só, eu vou colocar aqui um gradiente para um verde cheguei, que é esse verde brilhante, e aqui eu vou deixar branco, mas aqui embaixo eu vou colocar a opacidade, ou melhor, a transparência em 100%. Depois de fazer isso, o que é branco vai ficar totalmente transparente, na verdade a segunda cor fica transparente. Vou mudar aqui para um desfoque radial e vou, gradiente radial, e vou inverter aqui o meu gradiente. Prontinho, olha só o resultado. Depois de fazer isso, deixa eu colocar um verde aqui, mais cheguei ainda, mais para baixo. Ok? Prontinho. Depois de fazer isso, clico no OK de novo, e aí vem o segredo dos efeitos de transparência. Você pega aqui o efeito de transparência, ferramenta de transparência, coloca aqui uniforme, deixa isso aqui em 100%, 100% não, 0% na verdade, e você muda aqui o modo de mesclagem para luz suave, e olha só, o resultado é uma luz suave naquela posição ali, olha aí que show de bola. Eu vou recortar esse efeito no Ctrl X, porque eu quero colocar ele lá dentro do meu retângulo, do meu plano de fundo. Então clico no plano de fundo, seguro o Ctrl, clico nele de novo para entrar na edição do Power Clip e dou um Ctrl V para colar ali dentro aquela minha elipse com um gradiente transparente. Não vai aparecer porque por enquanto no Clipping Mask, no Power Clip, ele é branco, ele não mostra aí por causa do efeito de mesclagem aqui de luz suave. Eu vou meio que no olhômetro, meio que no adivinhômetro, duplicar essa elipse no mais, ou no Ctrl+C, Ctrl+V, ou clicar e arrastar com aquela dica do botão direito, e vou posicionar essa cópia aqui do lado e aumentá-la um pouquinho mais, olha só, sempre segurando o Shift, tá? Posicionar essa aqui mais embaixo, e aí desse jeito, olha só, eu tenho aqui duas elipses no lado direito e outro do lado esquerdo. É só segurar o Ctrl e clicar fora, e olha aí o resultado. Detalhe, tá? Para você ver o efeito, eu vou tirar a transparência aqui, tá bom? Só para você ver o que foi que eu fiz. Vou colocar no normal aqui, olha só. Eu tenho uma elipse pequena desse lado, tá bom? Menorzinha, e uma elipse maior desse lado aqui, olha só. E é isso que vai dar aquele efeito quando eu utilizar aqui o modo de mesclagem de luz suave, tá bom? Luz suave vai ser uma iluminação suave. A gente deixa 0 aqui porque eu não quero transparência nenhuma, eu só quero brincar com o efeito de mesclagem mesmo. Pronto, fazendo isso, clico com o Ctrl fora e olha aí que show de bola o nosso resultado. E tá pronto o nosso anúncio. Se você quiser brincar mais, você pode colocar aqui embaixo aquele efeito que eu coloquei lá no anúncio original. Eu coloquei aqui um retângulo com a ferramenta retângulo, depois peguei a ferramenta forma e arredondei os cantos ao máximo, e aí o que eu fiz aqui? Eu copiei o gradiente do fundo, olha só. Aqui no fundo eu vou clicar com o botão direito e arrastar para cima dessa pecinha, copiar preenchimento. E aí depois eu venho aqui, tiro o contorno, pressiono o F11 e aí vou brincar com o gradiente, colocando nesse caso aqui, aquele verde bem cheguei. E olha só, é só clicar no OK e no OK. Olha que bacana que ficou. Utilizando aqui como referência esse texto, seleciono, seguro o Shift e clico no texto, pressiono o E para alinhar no centro. Depois tiro a seleção, clico nele, seguro o Shift, clico aqui em cima e pressiono o R para alinhar do lado direito, R. Depois eu faço uma cópia desse objeto, seguro o Shift, clico aqui em cima e pressiono agora o L para ele vir aqui para o lado esquerdo, olha só. E assim eu vou ter esses dois elementos disponíveis. É só dar um Ctrl S para salvar. O nosso projeto está pronto para exportação. O que a gente pode fazer agora? Exportar o nosso projeto de maneira a garantir a qualidade da nossa publicação quando a gente carregar para uma rede social. E como é que a gente pode fazer isso? É muito simples. Vou dar um Ctrl E para habilitar a exportação. Vou achar que a minha pastinha aqui do meu vídeo edição, CorelDRAW, anúncio para Facebook. Vou deixar anúncio para Facebook e vou exportar no formato PNG. Clico em exportar e aqui vem o segredo da janelinha de exportação. Como o meu PNG não tem fundo transparente, eu desmarco aqui a transparência, mas isso aqui não tem nenhum efeito prático se você estiver exportando, tá bom? É só para desmarcar a transparência para o meu PNG não vir com canal alfa. Desmarquei a transparência.
Aqui embaixo você marca a suavização de serrilhado e incorporar o perfil de cores. Isso aqui é importantíssimo. É um dos erros mais comuns. Você cria um projeto utilizando o perfil de cores sRGB, mas você não exporta o projeto com o perfil de cores incorporado, você sabe, né? O que vai acontecer. Enfim, marcando aqui incorporar perfil de cores, você incorpora ao bitmap, ao PNG, o perfil de cores usado. Isso garante que ao abrir esse projeto na internet, no WhatsApp ou em outro canto, o perfil de cores vai ser carregado e vai ser exibido com aquelas cores que você usou. Aqui embaixo, você observa que você tem as dimensões do documento, 1000 por 1000 pixels. Observa o que acontece se eu mudar a resolução aqui para 300. Ele muda a quantidade de pixels. O meu objeto deixa de ter os 1000 por 1000 pixels. Então isso aqui é irrelevante para a gente. O importante é que o projeto tenha 1000 por 1000 pixels, porque quem vai definir a densidade de pixels e o tamanho que vai ser exibido na tela é o próprio Facebook ou a tela de quem está visualizando, tá bom? Depois você marca aqui a opção manter tamanho para manter o tamanho original de 1000 por 1000 pixels. Fazendo isso, ele já vai travar as outras opções aqui para garantir que você não vai fazer nenhuma bobagem. É só clicar no OK. Se quiser marcar o entrelaçado, você pode marcar também. Eu prefiro não. O entrelaçado faz com que a imagem carregue aos poucos, etapa por etapa, né? Carrega de uma maneira diferente. Eu vou deixar normal e vou clicar aqui em manter tamanho e clicar no OK para exportar. Pronto, olha só o nosso anúncio para Facebook. Com 257 KB, eu tenho um anúncio de 1000 por 1000 que pode ser carregado no Facebook sem perda de qualidade. Quer tirar a prova? Tá teimando comigo que não vai dar? Vamos aqui para a página aqui do Criativo que está desativada. Deixa eu ver aqui, ó, Criativo. Eu vou carregar no Criativo para você ver aqui na sua frente, olha só. Clicar aqui em compartilhar, carregar foto e vídeo, vou carregar aqui o anúncio no Facebook. Isto é um teste. Prontinho, vou clicar aqui em publicar. Ele está dizendo aqui, olha, Lilde, você está publicando uma página que não está visível, tá? Não vou mexer nisso agora. E olha aí o resultado. Post realizado. Vou clicar aqui e abrir. Tem perda de qualidade? Tem reamostragem? O Facebook pode até brincar de reamostrar o meu projeto. Mas olha só, a diferença é mínima com relação à utilização aí da reamostragem do Facebook. Vou abrir aqui, olha só. Okay? Você observa que inclusive tem uma certa diferença na coloração por causa do perfil de cores, né? Embora eu tenha incorporado o perfil de cores, pelo que eu vi aqui, o Facebook ele deu aí uma quebrada na coloração do meu projeto, ok? Mas você observa aqui que a diferença de cores é mínima. A gente ainda tem aí o nosso projeto íntegro com uma perda de qualidade quase que mínima, ou a gente nem consegue perceber, na verdade, a perda de qualidade no projeto utilizando essas dicas, ok? Bom, era isso, eu espero que você tenha gostado dessa dica. Se quiser conferir o post original lá na página do Clube do Design, eu vou deixar o link aí embaixo para você dar uma olhada, tá bom? No link que está disponível lá no Clube do Design. Deixa eu abrir aqui ele, deixa eu voltar aqui, que é esse cara aqui, tá bom? E não se esqueça de conferir também aí a pré-venda do curso de CorelDRAW até o final deste mês. Não se esqueça de curtir e de compartilhar esse vídeo e de se inscrever aí no canal também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.